Sabe, por vezes as notícias mais reveladoras não são as que fazem mais barulho. Não são os grandes anúncios. Não, de todo. São os silêncios. É o que acontece quando dois inimigos mortais, de repente, param de lutar. Uhum. E é essa história que temos hoje, vinda de Angola, envolve dois dos generais mais poderosos do país, inimigos históricos. António José Maria, o Zé Maria, e Fernando Miala, dois pesos pesados. Exatamente. Então a nossa análise hoje, com base numa notícia de finais de janeiro de 2026, é tentar perceber por que é que estes dois decidiram, assim de repente, enterrar o machado de guerra. Certo. E, mais importante, o que é que esta trégua nos diz sobre as dinâmicas de poder em Luanda? Porque isto é muito mais do que uma zanga pessoal. É uma pergunta fundamental, sim. Porque isto não é uma história sobre sentimentos feridos. Isto é sobre poder. Poder puro. Pois, Estamos a falar de dois pilares do aparelho de segurança com lealdades, com redes de influência que vêm de há décadas. Acalmar esta rivalidade não é um assunto menor. claro. É um ato de equilíbrio político que pode ter, bem, implicações diretas para a estabilidade de toda a elite militar do país. Vamos então ao facto que motivou esta conversa. A fonte que temos diz que o general Zé Maria decidiu, subitamente, parar com os ataques públicos que andava a fazer contra o general Miala. E que não eram nada discretos. Nada. A fonte fala mesmo na divulgação de vídeos com afrontas. Para pessoas deste calibre, lavar roupa suja em público desta maneira é extraordinariamente raro, não é? É um sinal de um conflito a ferro e fogo. E a forma como a trégua acontece é quase mais reveladora do que a trégua em si. Como assim? Não foi um aperto de mão, não houve uma declaração, nada disso. A decisão de Zé Maria surge, segundo a fonte, depois da intervenção de uma terceira figura, Aldemir Torres Vaz da Conceição, um nome que talvez não seja muito conhecido, mas o cargo dele, o antigo cargo, diz tudo. Ex-diretor do Gabinete de Ação Psicológica. Precisamente. Parece a pessoa certa para mediar um conflito destes, não? A escolha não é inocente, claro. Alguém com experiência em ação psicológica entende de pressões, de narrativas, de gestão de egos. Uhum. O facto de o Zé Maria, que é conhecido por ser inflexível, ter aceito esta mediação, sugere que a ordem para parar veio de muito, muito cima. Ok. Isto não só há uma reconciliação sincera, só há um movimento estratégico para conter um conflito que já estava demasiado visível e, provavelmente, demasiado perigoso. Certo. Então, para percebermos a dimensão disto, temos de perceber a guerra que veio antes. E, para isso, temos de recuar a 2017, à chegada de João Lourenço ao poder. É o ponto de viragem. Lourenço começa a desmontar a estrutura de poder do seu antecessor, José Eduardo dos Santos, e uma das jogadas mais ousadas é precisamente no aparelho de segurança. Sim, ele faz duas coisas cruciais. Afasta Zé Maria, um pilar da era anterior, da chefia do CISMES, que é a inteligência militar, os olhos e ouvidos do exército, basicamente. Exatamente. E para chefe da inteligência de Estado, o SINS, ele vai buscar a última pessoa que Zé Maria esperaria. O seu velho rival, Fernando Miala. O seu velho rival que tinha estado na sombra durante anos. É uma jogada de xadrez de alto risco, que põe os dois em rota de colisão. E a colisão não demora. A fonte descreve uma cena que parece tirada de um filme, no restaurante Jangue Veleiro, em Luanda. Miala, já com poder e com ordens diretas do presidente, vai ao encontro de Zé Maria. Exigir a devolução de documentos militares classificados. É de uma audácia tremenda. Repare, ele não manda um subordinado, Não. envia uma intimação. Vai ele mesmo. É uma afirmação de poder imediata, cara a cara, a dizer as regras mudaram. A autoridade agora sou eu. E os documentos em questão não eram papéis quaisquer, pois não. A fonte fala dos arquivos sobre a Batalha do Cuito-Cuanaval. Por que é que isso é tão importante? Porque o Cuito-Cuanaval é mais do que uma batalha para as Forças Armadas angolanas. É o seu mito fundador. A certidão de heroísmo deles. É isso mesmo. Controlar os documentos sobre essa batalha é, de certa forma, controlar a narrativa histórica, a alma do exército. E a resposta de Zé Maria a este pedido é o momento em que tudo explode. Ele recusa-se a entregar, mas é a justificação que ele dá que é o verdadeiro desafio. Ele diz que os documentos não pertencem ao Estado, mas sim ao ex-presidente, a José Eduardo dos Santos. É puro teatro político.
Naquele momento, ele não está a falar de arquivos. Ele está a fazer uma declaração de lealdade. Claro. Está a dizer a toda a gente que a sua fidelidade ainda pertence à antiga ordem. E depois vem a frase final, que a fonte cita. Miala não é meu chefe e nunca será. Uau! Isto já não é uma disputa sobre documentos. Isto é um ato de insubordinação direta contra a autoridade do novo Presidente da República. Ele estava a testar os limites do novo poder, portanto. Sem dúvida. E eu diria que foi um erro de cálculo monumental da parte dele. Ele achava, provavelmente, que a sua influência era suficiente para desafiar o novo Presidente. E descobriu que não. Descobriu da pior maneira que os limites tinham mudado de sítio. E as consequências foram imediatas. Essa recusa leva diretamente a um processo judicial por insubordinação e extravio de documentos. E em 2019 ele é condenado a 3 anos de prisão efetiva. Uma sentença que, para um general com o estatuto dele, considerado intocável durante décadas, foi um choque para todo o sistema. Imagino que sim. A pena depois foi reduzida, convertida em prisão domiciliária, mas o dano na sua aura de impunidade estava feito. Foi uma mensagem claríssima de João Lourenço para toda a elite. A era dos intocáveis acabou. Exatamente. Mas uma jogada destas não foi extremamente arriscada? Tentar prender um general como o Zé Maria não podia ter provocado uma fratura grave nas Forças Armadas? Era um risco calculado, mas um risco imenso. E é aqui que se vê a habilidade política de João Lourenço. Ele garantiu, antes de avançar, que tinha o controle das chefias militares relevantes. Isolou. Isolou o Zé Maria. Mostrou que a lealdade da máquina militar já não estava com o passado, mas com o presente. O processo não foi só justiça, foi o ato final da consolidação do seu poder. E o mais fascinante é que, mesmo depois de cumprir a pena, Zé Maria não se cala. A animosidade, em vez de diminuir, parece que aumenta. Aumenta sim. A fonte diz que ele intensificou os ataques, acusando Miala de perseguição. E é aqui que voltamos aos vídeos, às afrontas públicas. Ele transforma a disputa numa guerra pessoal, o que nos diz muito sobre, sobre a personalidade dele, mas também sobre a profundidade da ferida. Ele sentiu-se traído, humilhado e reagiu da única forma que sabia, atacando. Certo. Mas ao fazê-lo publicamente, ele expôs as fissuras que ainda existiam no poder. Mostrou que a transição, embora consolidada no topo, não tinha sido pacífica. E seria fácil pensar que esta rivalidade toda nasceu aqui, em 2017, mas a verdade é que isto foi só o segundo ato, não é? A história é muito mais antiga. Muito mais antiga. Para percebermos a intensidade disto, temos de ir a 2006. E aí os papéis estavam completamente invertidos. Completamente. Em 2006, quem estava no banco dos réus era o Fernando Miala. Exato. Ele foi detido também por insubordinação e afastado. E a nossa fonte aponta o Zé Maria como um dos principais arquitetos desse processo. É uma inversão de papéis quase perfeita uma década depois. É uma daquelas ironias da história, não é? O homem que tu ajudas a derrubar é o mesmo que, 11 anos depois, aparece à tua frente mais poderoso do que nunca. E a seguir, a tua rendição. A tua rendição simbólica, precisamente. É quase shakespeariano. E isto ajuda-nos a perceber a reação tão visceral do Zé Maria em 2017. Para ele, não era só submeter-se a um novo chefe. Era curvar-se perante o rival que ele próprio tinha ajudado a esmagar. Exato. A humilhação pessoal e profissional deve ter sido insuportável. Então vamos juntar as peças. O que temos aqui não é só uma zanga entre dois generais. De todo. O que temos aqui é, no fundo, um manual de instruções de como se opera uma transição de poder num regime desta natureza. Certo. O confronto pelos documentos não foi sobre papel. Foi sobre reescrever quem é o dono da história. O processo judicial não foi só sobre justiça. Foi sobre quebrar a aura de intocável da velha guarda. E esta trégua de agora? Esta trégua não é sobre paz, nem sobre perdão. É sobre a nova ordem a dizer à antiga: a guerra aberta acabou. Nós ganhamos. Agora, ou se alinham, ou desaparecem. É uma paz forçada. É uma paz forçada, uma paz dos vencedores. É o reconhecimento de que a instabilidade pública já estava a prejudicar a própria elite a que ambos pertencem. É um rearranjo estratégico. Portanto, para resumir, a história desta trégua silenciosa entre os generais é, na verdade, uma saga sobre poder, lealdade e talvez vingança. Sem dúvida. Mostra-nos como as feridas do passado definiram as batalhas do presente e como, no final, a estabilidade do sistema se sobrepõe sempre às animosidades pessoais. Exatamente. E isto deixa-nos com uma reflexão final, uma pergunta que a própria fonte inspira.
O texto fala numa possível pacificação. Uhum. Mas a questão que fica no ar é: será que uma trégua, especialmente uma que é imposta por terceiros, consegue mesmo apagar décadas de desconfiança e uma luta pelo poder tão enraizada? Ou será que o conflito só está a mudar de forma? Essa é a grande dúvida. Será que a guerra está a sair da esfera pública, dos vídeos e das afrontas, apenas para continuar a ser travada de forma mais silenciosa e talvez até mais implacável nos corredores do poder em Luanda? Porque na política muitas vezes as guerras que não se vêem são as mais perigosas.